Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Lembrando que este é um projeto do nosso DENEC, que é o Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa IEADERN, que tem como diretor o nosso querido pastor Reinaldo Odilo, o qual nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui uma vez mais ministrando a poderosa palavra de Deus. Olha só, eu sou a professora Heloísa Medeiros e aqui comigo professor Caleb Diniz. A paz do Senhor, professor Caleb. Pai do Senhor, irmã Heloísa, Pai do Senhor, queridos professores, queridos alunos, estamos aqui para falar de um assunto muito importante, que é sobre eleição, predestinação, um assunto realmente muito debatido, e estamos aqui para falar sobre esse assunto com vocês e para que vocês estejam mais preparados lá na sala de aula para debater sobre esse assunto. Exatamente. Então, você agora, professor de jovens ou aluno, pegue a sua Bíblia, pegue sua lição, pegue seu caderninho, bloquinho de anotações aí, e o mais importante, abra seu coração para a palavra de Deus nesta noite. Nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título a eleição na salvação. Nós temos aí como base, né, o nosso texto bíblico em Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 ao 14. Estaremos estudando o conceito bíblico de eleição. Estaremos estudando a eleição bíblica fundamentada em Jesus e também implicações da eleição bíblica. Eu creio, querido professor, que você estará lendo na sua classe o texto principal e o resumo da lição. Primeiro, numa introdução, né, nós precisamos entender qual é a visão de eleição na nossa teologia pentecostal, né? E segundo, claro, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ok? A teologia pentecostal entende a eleição da seguinte maneira: Deus nos escolheu em Cristo, né? Ou seja, ele decidiu com misericórdia nos chamar para uma vida transformada, né? Dependente de quê? Da sua graça. Ou seja, entendida de forma cristocêntrica. Essa é a teologia pentecostal, no que se refere à eleição. É uma visão o quê? Cristocêntrica e de forma que mostra a soberania divina sem anular a responsabilidade do ser humano, né? A responsabilidade humana. Então, Deus elege em Cristo um povo para salvação, e essa eleição se realiza à medida que o ser humano responde, né, pela fé a esse chamado gracioso do evangelho. Tá entendendo? Então Deus elege, né, um povo para a salvação em Cristo desde de antes da fundação do mundo. Também é importante você mencionar. Nós vemos aí isso aí em Efésios, capítulo 1, no versículo 4, né? Significando que todos os homens são eleitos para quê? Para serem salvos em Cristo e devem responder a essa salvação para alcançar o conhecimento da vontade de Deus. Aí em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, anote, João 3,16, Romanos 10, do 9 ao 13, nos traz uma resposta, ok? Então, o Espírito Santo atua convencendo as pessoas, né, na obra da salvação, chamando as pessoas para quê? Para responder ao Evangelho e capacitando essas pessoas para crerem. Detalhe muito importante que você tem que entender e também mencionar. O Espírito Santo não impõe a salvação de modo irresistível, né? A graça irresistível, porque isso é o quê? Teologia calvinista. É o que a teologia calvinista
expõe, né, a graça irresistível. Mas a Bíblia, né, a Escritura Sagrada, e nós, pentecostais, entendemos que poderá sim haver uma rejeição, né? Uma apostasia, ok? Então as pessoas podem sim rejeitar, né, essa salvação. Elas têm a oportunidade de dizer sim ao chamado do Espírito Santo, mas elas também têm a opção de dizer não, né? De rejeitar o chamado da salvação. Nós vemos isso aí em Hebreus, capítulo 3, os versículos 12 ao 14, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Então, são referências que nós estamos passando aqui para vocês anotarem e estarem embasando a aula de vocês, ok? Então, o que diz a teologia calvinista? Sustenta uma eleição individual e incondicional, segundo o qual Deus escolheu pessoas específicas, né? Independente de qualquer resposta humana. Então, Deus já escolheu. Então, não tem a opção dessa pessoa rejeitar. Ela já é escolhida. É o que a teologia calvinista diz. Uma vez salvo, salvo para sempre. E aí, na década, né, no início dos anos 2000, né, eu lembro muito dessa onda da teologia calvinista, 2010, 2011, né, 2012, 2013, essa onda da teologia calvinista nas igrejas. Uma vez salvo, sempre salvo. Então a pessoa pode fazer o que bem quiser da sua vida, que no fim será salvo, né? Porque já foi salvo. Então isso é uma teologia calvinista e nós, pentecostais, não concordamos e nem acreditamos desta forma, ok? Então, é nesse sentido que nós não cremos, porque na teologia pentecostal, nós mostramos pela própria Escritura que a eleição em Cristo não elimina o livre-arbítrio. Aonde eu vejo isso, irmã Heloísa? Atos, capítulo 17, versículo 30, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, Deus é soberano. Esse Deus soberano oferece a graça suficiente para todos e aqueles que têm a responsabilidade de responder livremente a este amor, a este chamado, são eleitos segundo a sua presciência. Então, entenda que a pergunta não é por que fui escolhido para a salvação? Essa não é a pergunta. A pergunta é para que eu fui escolhido para a salvação? Então, é isso que nós iremos tratar nesta noite. E o nosso primeiro tópico, nós temos aí o conceito bíblico de eleição, que nós podemos falar, professor Caleb. Muito bem colocado aí o posicionamento da irmã Heloísa. Irmão, é interessante a gente lembrar que essa doutrina da soberania de Deus, no sentido de escolher quem é salvo e quem não é, ela bate de frente com a própria personalidade de Deus. Porque, de acordo com a doutrina calvinista, Deus ele não deve, e de fato Deus ele não deve satisfação a nós, só que ele, em sua soberania, ele escolheu revelar o seu amor, porque ele próprio, Deus, ele é amor. Então, imagina só, eu estava meditando nessa palavra, eu estava lembrando assim, imagine uma pessoa que dá o seu filho, uma pessoa humana, vamos fazer uma analogia, que dá o seu filho para morrer por um criminoso. Você acha que essa pessoa cheia de amor, que faz isso espontaneamente, ela vai simplesmente escolher arbitrariamente quem ela quer salvar e quem ela não quer salvar? Isso vai logo de encontro ao próprio caráter de Deus, à própria personalidade de Deus em amor. E é interessante que no versículo, em Efésios capítulo 1, versículo 4, no versículo que foi citado e que a lição é baseado nele, fala, como também nos elegeu nele também antes da fundação do mundo.
Você já pode começar a aula, irmão, mostrando para os irmãos que Deus, ele está fora do tempo. Nada pega Deus de surpresa. Então entenda, nós não sabemos quem vai ser salvo e quem não vai e quem vai ser. Mas Deus já sabe de tudo e a gente vai discutir isso lá na frente o que significa isso. Então, a eleição de Deus é uma eleição de acordo com a sua presciência, como a palavra de Deus ele diz. Deus ele elegeu uma igreja, Deus elege um povo, entendeu? Assim como na Arca de Noé, estava lá construindo aquela arca, se o povo decidisse entrar, eles também fugiriam do dilúvio, mas as pessoas não quiseram. Deus ele é gracioso, você pode trazer, ele é gracioso em trazer a solução, a extensão do seu amor e a salvação para o pecador. E ele sim, ele dá a sua graça que condiciona o pecador a decidir andar no caminho certo ou não. Mas a decisão sempre vai ser do pecador. Deus ele atrai, mas quem decide é o pecador. E o conceito de eleição, a eleição como parte do plano redentor. Aqui tem um versículo de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. É importante também, irmão, vocês citarem na sala de aula por que Paulo escreveu a carta aos Efésios. Qual era a grande mensagem de Paulo? Era lembrar os gentios que eles eram povo de Deus. Por isso que ele trazia esse conceito, por isso que ele falava muito. Vocês foram eleitos, porque antes eles não eram povo. Então, assim, esse conceito de eleição não é um conceito de redução. Vamos escolher os melhores. É um conceito de expansão. É tipo dizer assim: vocês também são meus, vocês também são eleitos. E como fala aqui em Efésios, Efésios 1:4, eleitos em Cristo. O conceito de eleição, ele é esse. Primeiramente, o conceito de eleição. Nós somos eleitos nele, tá certo? A eleição é para a igreja coletiva. Você precisa estar nele. É como se você entrasse numa embarcação, tá certo? Para você ir para o seu destino, você tem que entrar. Senão você está fora, mas você foi convidado, tá certo? Igual aquela festa que Jesus fez. Aqueles que eram da festa rejeitaram a festa. A festa foi feita. Vocês entraram? Não. Então você não vai estar, você não vai ser eleito. Então você precisa estar em Cristo. A eleição ela é antes da fundação do mundo. A gente vai ver que segundo a presciência de Deus. Por quê? Antes da fundação do mundo já existia o plano de salvação para nós, que iria nos alcançar como povo, como igreja, tá certo? E para que fôssemos santos. A eleição, segundo a palavra de Deus, é essa. É uma eleição em Cristo e para que nós agora, a partir do momento, passemos a ser chamados de povo. Lembrem-se que existe a videira e nós somos as varas ou os ramos. Nós não nascemos e nem fomos brotados dessa videira. Nós fomos enxertados. Se nós somos enxertados, a herança que existia para o povo de Israel como nação, ela se estende para nós. Nós também somos o Israel de Deus porque estamos em Cristo. Então, toda nação, toda língua, todo povo que confessa a Jesus como o único suficiente Salvador, ela passa a ser eleita, não individual. Deus não chamou ela individualmente, mas agora porque ela faz parte do corpo de Cristo. Amém? Exatamente, irmãos. Então você entende que a eleição não é incondicional, é? A eleição ela é o quê? Condicional. Condicional ao quê? Ao livre-arbítrio do homem. A resposta do ser humano. Porque Deus não escolhe arbitrariamente quem será salvo sem considerar a resposta humana. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Nós servimos, nós entregamos as nossas vidas, mas Deus não nos obriga a nada. Né? A gente tem um exemplo muito claro na Bíblia de que Deus não obriga ninguém a nada desde o Antigo Testamento, que você vai ver na história, lá em Josué, acho que é Josué 2 ou não me recordo, mas eu me recordo da história, né? Assim que Josué atravessou
com o povo Rio Jordão, quando chegaram na Terra Prometida, Deus tomou a boca de Josué, né? E Josué começou a falar: olha, fui eu, o Senhor, Deus falando através da boca de Josué. Fui eu, o Senhor, quem venci, né? Os amorreus, os jebuseus, os amalequitas. Fui eu, o Senhor, quem vos arranquei com mão forte do Egito. Fui eu, o Senhor, quem abriu o mar vermelho, né? E fiz vocês atravessarem com a parede de água do lado esquerdo e a parede de água do lado direito. Fui eu, o Senhor, quem fiz o maná cair 40 anos no deserto, sem falhar um único dia. Fui eu, Senhor, quem fiz brotar água da rocha para vocês não morrerem de sede. Né? Fui eu, Senhor, quem fiz a roupa de vocês não rasgarem, a roupa não envelhecia, o sapato não estragava, para tudo isso para o conforto de vocês. Fui eu, Senhor, quem venci os jebuseus, os amorreus, fiz vocês atravessar o Rio Jordão e vos coloquei nesta terra que eu havia prometido aos vossos pais. Ponto final. Se Deus obrigasse alguém a servi-lo, pós narrar todos esses feitos, aí Deus teria dito: pronto, já fiz tudo isso por vocês. Agora vocês são obrigados a me servirem. Ah, meu filho, mas não é isso que acontece. A palavra volta para Josué. E Josué diz: olha, agora, pois, depois que vocês ouviram tudo isso, agora, pois, escolhei a quem sirvais. Porque eu e a minha casa, nós já escolhemos. Então, é uma escolha. Nós já escolhemos servir ao Senhor. Então, a eleição, meu filho, é condicional, né? Desde o Antigo Testamento. Ela sempre foi o quê? Cooperativa. Ou seja, não estava voltada apenas para indivíduos específicos, mas para um povo como um todo, certo? Exceto, claro, nos casos, né, de ministério. E aí é outra coisa, isso aí é outro assunto. Nós não estamos falando de chamado e separação ou exclusividade para ministério, não. Nós estamos falando de quê? De salvação. Na salvação não tem ninguém específico, não, certo? Não é incondicional, mas é condicional ao quê? A resposta. Ou você quer, ou você não quer. Então, não depende dos méritos de ninguém. Né? Nós já estudamos isso na carta aos Gálatas. Né? Porque vocês são salvos pela graça. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. Tá entendendo aí? Então, a Bíblia deixa claro que Israel foi escolhido não porque era mais bonito ou porque eram bonzinhos, não. Israel foi escolhido por pura graça, meu irmão. Tá aí o texto em Deuteronômio, eu vou abrir. Deuteronômio, capítulo 7. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 7, dos versículos 7 ao 8, para você entender que desde o Antigo Testamento, né, já havia a graça de Deus sendo manifestada. Deuteronômio 7, versículo 7 a 8 diz: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, porque vocês eram menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então, meu filho, tudo é graça, né? Então, desde o Antigo Testamento, nós aprendemos que é o quê? Uma eleição cooperativa. E aí nós vemos o quê? Que no Antigo Testamento já era graça, sempre foi cooperativa, e no Novo Testamento essa eleição se cumpre em quem? Essa eleição se cumpre em Cristo Jesus.
Lá no Calvário, quando Jesus disse tetelestai, ali se cumpre, né? A nossa eleição em Cristo, ok? Nós vemos aí em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou para ele. Olha aí, essa predestinação. Não é predestinação específica, é uma predestinação geral, no sentido de que em Cristo, eu e você, agora temos a opção de sermos salvos, né? Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, a gente vê aí que a eleição, ela se cumpre no Novo Testamento em Cristo Jesus. Esta eleição foi estendida aos gentios, ou seja, eu e você, que não somos Israel, não somos judeus, não somos israelitas. Nós vemos aí Efésios capítulo 2, versículos 11 ao 13, anote aí. E essa eleição se estende para a igreja, no sentido de quê? De um povo eleito. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio, nação santa, povo escolhido, povo separado, né? Para quê? Para que vocês possam anunciar as maravilhosas virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, no Novo Testamento, a eleição se cumpre em Cristo e é cooperativa, né? Abrangendo aí a todos os crentes que estão em Cristo Jesus. Amém. E a eleição ela é um plano eterno, né? Como a gente estava falando, ela já foi arquitetado na eternidade. E no subtópico 2 ele fala também que a eleição, né, no subtópico 2 do capítulo 1, a eleição no Antigo Testamento, Israel como povo escolhido. A irmã Heloísa estava mostrando aí e fazendo até uma diferença. Ela falou que, diferenciando o que é um chamado, né, uma eleição para uma missão e a eleição para a salvação. Aí, como exemplo, tem também Jeremias, né? Antes que te formasse do ventre, eu te conheci, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. E isso é uma eleição para uma missão, não é? Deus tem a sua eleição do povo de Israel, que vai tratar no subtópico 2, que é uma eleição corporativa, tá certo? A eleição de Deus, ali naquele caso, é uma eleição de povo. Chamou o povo, mas presta atenção. Pelo fato de o povo ter sido eleito, o povo de Israel, não quer dizer que todos os israelitas receberam a bênção ou permaneceram. Você pode lembrar aí do pecado de Acã, aqueles que morreram no deserto, aqueles que idolatraram, que não quiseram saber do Deus de Israel, eles eram o povo, faziam parte do povo de Israel, mas não aceitavam o Deus de Israel. E o fato de eles serem da nação de Israel não garantiu a ele essa predestinação. Essa como é que eu vou dizer? Esse apego às promessas, esse alcance das promessas. Perceba que tinha pessoas de outra nação que recebiam as promessas. Quando ela entrava na nação de Israel, e aceitava o Deus de Israel. Mas muitos dos israelitas que aceitaram ali, nasceram naquela nação, não receberam a promessa, porque não aceitava e nem seguia ao Deus de Israel. E aqui diz no subtópico 2, que está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, que diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Pronto. Esse daqui foi uma escolha soberana de Deus. Ele escolheu esse povo, independente, irmã Luísa já falou, e é verdade, que não é porque eles eram bons. Deus escolheu para o seu projeto. Agora, nem todos ali realmente receberam a salvação. Nem todos, Romanos 9:6 diz assim: nem todos os que são de Israel são israelitas. E perceba que esse capítulo de Romanos é onde tem uma polêmica muito grande sobre a questão da soberania de Deus, né? Na questão da predestinação e do livre-arbítrio. É verdade que a palavra de Deus fala sobre predestinação. Não tem na Bíblia a palavra livre-arbítrio, mas tem predestinação. O problema é que esse conceito de predestinação é mal entendido.
Mas como aqui fala, nem todos que são Israel são israelitas. Precisa a pessoa confessar. Deus não vai culpar você, não vai condenar por você por uma coisa que ele simplesmente determinou que você não ia receber. É claro que ninguém merece a salvação. Deus ele deu realmente por um ato soberano e a salvação foi uma iniciativa dele. É bom deixar isso bem claro. A diferença é muito sutil. A salvação depende de Deus. Se Deus não tivesse tomado a iniciativa, nós não teríamos condições de ser salvos e nem de decidir. Deus, aí, por isso que ele põe a sua graça para que nós tenhamos condição de decidir. Ele amou primeiro, por isso nós amamos. Você precisa dizer que o seu amor a Deus também é fruto do amor de Deus, porque você ama, porque Deus tem amor. Então, realmente, a fonte de tudo e o grande arquiteto de tudo é Deus. Mas quem tem que decidir é você. Qual é a grande diferença de quem acredita, do que nós acreditamos, do livre-arbítrio para a predestinação? É que quem acredita na predestinação, no calvinismo, eles acreditam que até o crer, até o decidir, é Deus que põe em você. Você não consegue decidir se Deus não escolher você. Se Deus não te escolher, você não tem como decidir. Se Deus realmente não te escolher, você não decide por Deus. Então isso daí que diverge do que nós acreditamos. Porque Deus ele realmente ele abre o caminho, ele abre ele tira os obstáculos, mas para que você consiga dizer, eu quero Jesus. Mas quem vai falar é você. Mesmo que o Espírito Santo segure na sua mão, te levante, mas quem vai decidir seguir a Jesus é você. E aqui diz também, no capítulo, outros exemplos. Muitos israelitas perecem no deserto por incredulidade. Isso está em Hebreus 3, do 16 ao 19. Israel foi escolhido para serviço, preparar o Messias. A escolha de Israel não foi uma escolha, presta atenção, para a salvação. Foi uma escolha por propósito, porque dela sairia o Messias. A salvação sempre é uma escolha de fé, individual de cada pessoa. A escolha de Israel não foi para assim, esse povo vai ser o meu povo salvo e os outros vão ser condenados. Não. Foi uma escolha de propósito. Israel seria a nação que abriria o caminho, de onde sairia o Messias. A eleição tinha a propósito aqui da história, histórico redentivo. Ou seja, a eleição de Israel foi para preparar esse caminho, para mostrar o Messias, aquele que de fato salvaria cada um individualmente. Então Deus ele não chamou só Israel. Deus chamou judeus, Deus chamou samaritanos, Deus chamou gentios, tá certo? Por isso que Paulo sempre brigou. Vocês são eleitos. Por quê? Naquela época tinha muitos judeus que se convertiam que achavam que os gentios tinham que guardar a lei para ser salvo. E isso não é verdade. E Paulo tinha que lembrar sempre a eles que eles também fazem parte dessa promessa de salvação. Por isso que tem a palavra eleitos. Tire eleitos daquela questão assim individual e bote para aquele povo. Tipo assim, aquela eleição que fala assim, eu escolhi você e não escolhi o outro. Isso não existe na mensagem da Bíblia. Você não encontra essa mensagem. Amém? Amém. É isso mesmo, irmãos. Nós temos aí exemplos bíblicos, né? Como Raabe, que entrou na Isso. genealogia de Cristo Jesus, né? Uma meretriz é, pagã, né? Uma ímpia, mas que teve fé no Deus Criador do céu e da terra. E a fé foi o suficiente para salvá-la, né, para inseri-la na genealogia de Cristo. Nós temos tantos outros personagens, a própria Esther, né? É, temos muitas personagens bíblicos que nos mostra aí o amor de Deus por um povo, né? Um amor de Deus não somente por Israel, mas pelos que não eram também israelitas. Nós vemos aí quando Deus fala com o profeta Jonas, né, que manda ele pregar a cidade de Nínive. E nós temos toda essa história que você conhece, que Jonas se nega, porque Jonas já tinha esse exclusivismo, né, religioso de que Deus era só para Israel e pronto, final. Do mesmo jeito que no Novo Testamento, os fariseus, né, os saduceus tinham esse exclusivismo religioso. Então, e hoje em dia, nós também.
temos exclusivismo religioso. Quando nós, como é que se diz, excluímos e achamos que somente nós, da Assembleia de Deus, somos crentes salvos em Cristo Jesus. E os outros não, os outros não. Não é assim, irmão. Se é exclusividade, Deus não é exclusivista, não. Deus não é nacionalista, certo? Quando Deus escolheu Israel, não foi para demonstrar a eles que Deus seria só deles, não, tá? Mas foi para que eles, de fato, cumprissem a missão de ser luzeiro para o mundo. E, de fato, Israel falhou. Israel falhou nesta missão de ser luzeiro para as nações. Então, nós vamos ver no último tópico que essa missão agora ficou para quem? Ficou para eu e você, que somos a igreja, né? E aí nós vemos, irmãos, eu errei aqui, não é Esté, não, é Ruth. Só falando aqui para vocês, que agora eu me lembrei, Ruth, que era moabita, né? Esté não, Esté era judia, tá? Então, nós vemos aí o seguinte, no segundo tópico, nós temos a eleição bíblica fundamentada em Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 20, diz assim: Mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, foi pré-ordenado antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. E João, capítulo 1, versículo 29, diz: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, esses versículos que eu li para vocês deixam claro que Jesus foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, né? Antes da terra ser formada, para quê? Para cumprir o sacrifício necessário para a salvação da humanidade, certo? Ele é o Cordeiro perfeito, ele é o sacrifício imaculado que tiraria, né, de uma vez por todas os pecados do mundo. Então, o sacrifício de Cristo, ele é expiatório, né? Ele é vicário, ele é substitutivo, ele é propiciatório e ele é permanente. Não precisou de mais nenhum e nem precisa mais de nenhum sacrifício para a nossa salvação. Então, a eleição não é algo que acontece de forma isolada, certo? Mas somente em Cristo. O que significa o quê? Que a escolha de Deus para a salvação está diretamente ligada à fé em Jesus, certo? Agora, uma observação aqui. Eu quero fazer uma observação aqui para vocês, porque eu tenho certeza que vai surgir essa pergunta na sua classe. Irmã Heloísa, e a questão da predestinação de Judas, né? Como tratar isso na sua classe de jovens? Sobre a predestinação de Judas, especialmente, é claro, no contexto das palavras de Jesus, sobre ele ser o traidor, né? E por ser um tema, claro, complexo, anote aí, João 17:12, nós vemos aí na oração sacerdotal, né, quando Jesus diz que, pedindo para que Deus guardasse, só um deles se perdeu, né? Só um deles era o próprio diabo, a personificação do diabo, que foi Judas. João 6, capítulo 6, versículos 70 e 71, e Mateus 26, 24 e 25. Então, a predestinação de Judas pode ser entendida como? De forma, não como uma imposição de Deus para que Judas escolhesse trair, irmã, mas como reconhecimento de que Judas, como parte da história da redenção, teria um papel que culminaria na traição. Então, entenda, Jesus sabia que Judas, ao exercer o seu livre-arbítrio, tomaria essa decisão, né, de trair Jesus.
Isso não significa que Judas foi forçado a trair, certo? Deus não forçou Judas a trair, mas sim que essa ação foi o quê? Foi prevista por Deus e faz parte do plano da salvação. Então, Judas não é visto, né, como um predestinado para a traição, certo? De uma forma absoluta, mas como alguém que fez suas próprias escolhas dentro de um plano soberano de Deus. O papel de Judas, meu filho, era necessário para o cumprimento da missão de Cristo, né? A morte na cruz para a salvação da humanidade. Agora, isso não significa que Judas não era responsável por suas ações, certo? Pelo contrário, ele é responsabilizado por sua escolha, como nós podemos ver nas próprias palavras de Jesus, né? E nas escrituras que o alertam sobre o perigo da sua traição. Então, o fato de que Jesus sabia que Judas o trairia e que isso fazia parte de um plano maior de salvação não anulou o livre-arbítrio de Judas. O que aconteceu? Deus previu, né? Deus, na sua onisciência, previu o que aconteceria, certo? Mas Deus respeitou as escolhas humanas dentro da sua soberania. Então, assim você vai poder explicar sobre a predestinação de Judas, que é um tema bastante polêmico, né, professor Caleb? Exatamente, né? Jesus, o perfeito, santo, veio aqui na Terra em um mundo cheio de falsidades e pecado, lembrando que Judas não era um homem bonzinho, era um homem desonesto. Ele roubava. Então ele era um homem um desvio moral. Então, assim, sabe quando você entra num lugar e você sabe que alguém vai te fazer um mal, mas aquele mal vai te levar para um propósito maior? Foi o que aconteceu. Jesus, ele veio ao mundo sabendo, Deus, e sabia dessa realidade, que Jesus seria perseguido, que Jesus seria traído, muitas pessoas deixariam de acompanhar ele, mas tudo isso, a própria maldade das pessoas, que não foi só Judas, a hipocrisia dos sacerdotes, fariseus, tudo isso contribuiu para o maior propósito, que é o quê? Que é a nossa salvação, que foi a morte de Jesus. Lógico que tudo trabalhado por Deus. Então, assim, não é que Deus levantou o sacerdote, levantou as pessoas para que ele morresse. Não, as pessoas já eram ruins. Então, se você coloca uma pessoa boa e santa no meio de um povo carnal e invejoso, eles vão querer te atacar. Só que no caso de Jesus, realmente, essa explicação da Maria Luísa, a, a, a maldade deles foi a mola propulsora para o propósito de Deus, que foi redimir as nossas almas, salvar a gente e nos libertar. Mas eles pecaram por vontade própria. Eles escolheram ser essas pessoas. Judas andou com Jesus e não conseguiu enxergar Jesus, né? Diferente de muitas pessoas que a margem da sociedade conseguiu enxergar o Messias, aquele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No subtópico 3, aqui adiantando, ele fala, lembrando, né, irmãos, que a gente falou da eleição como parte do plano redentor, falamos da eternidade, né? Falamos do propósito de Deus que antes da fundação do mundo, Deus não é pego de surpresa, tá certo? Ele já sabia da queda e já tinha o propósito, tudo estava no plano de Deus, tá certo? A eleição no Antigo Testamento, a gente falou da eleição no sentido de nação, tá certo? Nação escolhida para o propósito de Deus, não é nação para ser a nação, a única nação salva, é para cumprir o propósito de Deus como povo e dali sairia o Messias. E agora no subtópico 3, a gente fala da igreja, não é? Assim, ó, a eleição do Novo Testamento, a igreja como povo eleito de Cristo. Irmã Heloísa, eu, você, somos eleitos porque somos igreja, fazemos parte do corpo de Cristo, tá certo? Então, o que acontece? Aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Maria Luísa citou aí, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Termina com povo adquirido, um povo foi alcançado.
Ele estava falando para um povo que foi pagão, para um povo que vivia na imundícia, na prostituição cultural, vivia em tudo isso, mas esse povo foi lavado, adotado e agora eleito, porque agora ele entrou no reino. O reino de Deus, ele é a embarcação que garante a sua eleição. Se você entra no reino, você é eleito. Então, o que é que acontece? Alguns exemplos bíblicos aqui, ó. A igreja, você sabe que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, e o versículo em Atos 2:41, ele vai estar escrito assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, aqueles que creram. Então, o que é que as pessoas da predestinação vão acreditar? Não, aquelas pessoas que não creram, elas não aceitaram porque Deus não tinha propósito de alcançar aquelas pessoas. Você acha que Deus age assim? O Deus que tem um amor absurdo de dar o seu único filho para morrer por nós? Você acha que Deus, ele aleatoriamente, por exemplo, Jesus na cruz, um ladrão foi salvo, o outro foi condenado. Quer dizer que Deus escolheu salvar um e condenar o outro. Faz sentido? Você acha que uma pessoa que você sabe que é coberta de amor, faz sentido ela escolher aleatoriamente um e não outro? Aí as pessoas às vezes dizem assim, as pessoas dizem assim: "Ah, mas Deus é soberano". Aí se você perguntar para alguém da predestinação, por que que Deus faz essa escolha? Aí ele vai dizer, porque ele quis e ele é Deus. Ele não tem uma resposta, porque realmente não tem. Mas só que eu costumo dizer, Deus ele escolheu revelar o seu amor. Então Deus ele escolheu revelar a sua escolha de salvar todos, não só esses eleitos, de salvar toda a nação, mas aqueles que creem. E aqueles que receberam a salvação, como está em Atos dos Apóstolos, eles foram batizados. Você crê? Você é batizado. A incredulidade é algo que é gerado na nossa carnalidade. Quanto mais carnal você é, mais incrédulo você é. Você escolhe a sua carnalidade, mais você fica enterrado em incredulidade. E é uma escolha. Porque a fé vem de Deus, mas você precisa, Deus, aumenta a minha fé, né? Me ajuda na minha incredulidade. Deus, ele tem poder de pôr fé, mas você precisa decidir. Efésios 1:13, ele confirma também, lembrando que a mensagem de Paulo era para gentios, tá certo? Garantindo a eleição deles. E ele diz assim: em quem também vós estáis. Isso aqui está em Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Primeiramente, eles ouviram. Precisa ouvir. Segundo, creram. E terceiro, foram selados pelo Espírito Santo. É nessa ordem. A pessoa ouve, ela crê e o Espírito Santo trabalha. Não é a ordem contrária. O Espírito Santo sela e você crê. Porque é como se fosse assim que eles acreditam. O Espírito Santo vai, busca, e você crê porque Deus te escolheu. A ordem não é essa. A diferença de quem crê na predestinação e de nós que cremos no livre-arbítrio é essa. Porque nós, primeiramente, ouvimos, cremos, claro que o Espírito Santo já vem trazendo, trabalhando, mas nós somos selados como filho a partir do momento que a gente crê e confessa. Quem crê na predestinação, eles acreditam que o Espírito Santo faz todo o trabalho, inclusive fazer você crer. E é isso que difere de nós. E que aqui a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quem crê é que vai ser batizado. Se você não crê, você não recebe a salvação. Deus ele entrega isso na sua mão. Tá certo? É engraçado que quando o mago, né, o Simão, né, quando ele quis comprar o dom de Deus, Paulo não garantiu se ele ia ser perdoado por Deus, porque Paulo não garantia se ia ter espaço de arrependimento ali nele. Ia depender da alma dele. Eu creio que ele fez isso na inocência, na ignorância, mas ia depender se ele ia estar arrependido daquele crime, daquele pecado, para que ele fosse salvo. Depende, precisa haver esse quebrantamento e essa aceitação. É verdade. E é um exemplo dessa eleição que depende da resposta humana. Nós temos o filho pródigo, né, irmãos? O filho pródigo é um bom exemplo. Pediu a herança, né? Foi lá, gastou tudo e depois se lembrou da casa do pai. Voltou e Deus, né? O pai, que representa Deus, aceitou de volta. É assim como acontece nos dias de hoje. Alguém que se afasta
né? Alguém aceitou Jesus, entregou sua vida a Jesus, caminhou com Jesus, serviu a Jesus, mas por algum motivo se afastou, né? Claro, no sentido de não apostatar, porque o que apostatar realmente é complicado, não vai ser de novo iluminado, né? O apóstata, porque ali ele está dizendo blasfêmia contra o Espírito Santo. E blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado, o único pecado que não é perdoado. É você dizer que tudo que você viveu na presença de Deus, na presença do Senhor, é tudo mentira. Foi tudo mentira. Isso é apostatar. E para isso não tem perdão, ok? Mas aquele, né, irmão, que pelas dificuldades da vida, pelos prazeres do mundo mesmo, né? Porque as obras da carne, né? As coisas da carne são atrativas. Por algum motivo se afastou do caminho do Senhor, mas no coração nunca deixou, né? De acreditar que Deus é verdadeiro, que Deus existe, né? Que viveu com Jesus, mas se afastou por si mesmo e depois volta, irmão, vai ser regenerado de novo. Nós aprendemos semana passada uma dúvida. Regeneração. Uma vez regenerado, para sempre regenerado? Não. Foi regenerado, mas se afastou, quando volta, é regenerado. Porque o Espírito Santo, quando você se afasta, sai de você. O Espírito Santo não vai continuar em você no mundo, não. O Espírito Santo sai. Se você volta para a presença, a aliança é refeita. Há uma nova regeneração. O Espírito Santo volta a fazer parte de você, a morar em você. Tá entendendo aí? Então, é, esse exemplo do filho pródigo é um bom exemplo para você dizer aí na sua classe. Terceiro tópico, nós temos implicações da eleição bíblica. E aqui nós vamos já correndo para finalizar, né, irmãos? Quando nós falamos sobre eleição bíblica, nós precisamos entender que ser escolhido por Deus não é apenas sobre ir para o céu, tá? Então, nós fomos eleitos em Cristo e salvos em Cristo, não apenas para irmos para o céu, mas para vivermos com propósito aqui nesta terra, certo? Malaquias 3, versículo 18 diz: Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então Deus nos escolheu em Cristo para quê? Para que Deus nos escolheu? Para que você entregou sua vida a Jesus? Só para ir para o céu? Só para ser livre da condenação do inferno? Não, mas para fazermos parte de algo muito maior do que nós mesmos. E onde está isso, irmã Heloísa? Está lá em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a grande comissão, Jesus está deixando claro que a todos que creem nele, participam da missão de quê? De anunciar o evangelho. E aqui eu vou dizer para você de forma muito clara: a igreja que não evangeliza não pode ser chamada de igreja. Igreja que não faz missões não é igreja, certo? Porque todos os dias que você acorda e que você respira o ar que Deus lhe deu, é uma oportunidade de você evangelizar, de você pregar, de você fazer missões. Então, quando nós aceitamos Jesus, entregamos nossa vida, não foi apenas para você sentar lá no banco da sua igreja, da sua congregação, no ar-condicionado ou no ventilador, e apenas ouvir uma pregação de domingo e depois ir para sua casa, passar a semana todinha vivendo sua vida. Não, meu filho. Deus nos elegeu em Cristo para fazermos missões, para pregarmos o evangelho, para que outras pessoas também, né, recebam esta salvação em Cristo Jesus. Veja bem, Israel falhou na missão de ser luz para o mundo, mas eu e você
todas as vezes que não fazemos missões, todas as vezes que não abrimos a boca para pregar o evangelho de Jesus, nós também estamos falhando. Então, você é um instrumento para alcançar outros, seja na escola, seja no trabalho, seja no seu bairro, seja na sua família, seja nas redes sociais, seja onde for, que seja o seu púlpito para você pregar, né? O evangelho de Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Pois é, irmão. Antes de falar o primeiro subtópico do capítulo 3, eu queria só ressaltar uma coisa importante, que Jesus, ele é o eleito, ele é o cordeiro escolhido, né? Ele sim, não eu, não você. Nós fomos eleitos porque nós fomos inseridos nele. Aqui diz assim, a eleição começa em Cristo, né? Ele foi escolhido por Deus para morrer por nós. E o versículo de Isaías 42, versículo 1 diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Ele é meu filho, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em 1 de Pedro 1,20 diz assim: conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Exemplo bíblico no batismo, né? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, só para antes de iniciar a primeira parte do capítulo 3, só queria deixar esse reforço de que Jesus ele é o escolhido e nós passaremos a ser predestinados quando nós estamos nesse homem escolhido que é Jesus. Amém? E no tópico 3, ele fala da eleição e o propósito global que a irmã Heloísa já estava falando. Nós fomos eleitos para a salvação, porque Deus nos ama, mas a partir do momento também para ter uma vida santa e uma vida que alcance outras pessoas. 1 Timóteo 2,4 diz: o qual quer que todos os homens se salvem. Tá certo? Existe uma missão, existe um ID. Não existe, irmã Heloísa estava falando aí sobre a questão das pessoas que não evangelizam. Não existe essa pessoa que conheceu Jesus, bebeu da água, que vivia num completo fel, e a partir do momento que recebe a vida, ok? O fôlego, tá certo? Ela não queira falar para outra pessoa, porque realmente a opressão do mundo é algo terrível, é algo que angustia. Então é triste saber que existem milhares de pessoas na opressão, na angústia, quase tirando a sua própria vida, e você não diga nada, se você bebeu dessa água, ok? Aqui diz assim, Marcos 16,15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E em Atos 10:34 fala: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Isso não está claro? Às vezes a pessoa fala assim: meu Deus, como é que eu vou saber se eu creio porque Deus pôs essa fé em mim? Ou porque eu quis servir a esse Deus? Olha o caráter de Deus. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus só existe duas pessoas: aqueles que creem e aqueles que não creem, aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Ele não olha a sua origem, ele olha se você crê, se você aceita, se você confessa. A personalidade de Deus é essa. Ah, Deus não tinha obrigação de dizer quem ele era. Não tinha, mas ele quis. E isso ele fez. Quando ele escreve a palavra dele para nós, ele está dizendo: eu quero que vocês saibam como eu sou. Eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês saibam que eu amo. Ele não quer que simplesmente você há um Deus indiferente que escolhe aleatoriamente como se fosse um Deus pagão. Não, o nosso Deus ele é amor. E ele deseja salvar a todos que creem. Exatamente, né, irmãos? Aí fomos chamados para sermos santos, né? Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor, né? Lá em 1 Pedro 1,16. E fomos chamados também para honrar a Deus, né, em nossas escolhas, em nossos relacionamentos, em nossas atitudes, é, ensinando, evangelizando, né? Cuidando de pessoas, dando bom testemunho, ajudando na igreja, né? Liderando, ou simplesmente, né? Sendo, sim, esse bom testemunho aonde quer que esteja. Então, a eleição bíblica nos ensina que nós fomos escolhidos para vivermos com propósito, andar em santidade e servir ativamente
no reino de Deus. Amém, professor Caleb? Assim eu já Amém. encerro, né? Nós já encerramos a nossa participação em mais um episódio do podcast EBD Ensina. Não, que Deus lhe abençoe, meu querido professor, querido jovem que está aqui. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E até uma próxima aula, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. A paz do Senhor. Foi um prazer estar com vocês aqui, contribuindo mais uma vez com a palavra de Deus. Que o Senhor te use, te dê graça, te dê inspiração, para que vocês aí na sala de aula seja a boca de Deus e tire, né, a confusão da mente de muitos jovens e de muitos adultos também. Amém. A paz do Senhor. Até mais.